Você já parou para pensar por que o mercado da engenharia parece tão desafiador? Será que é o mercado que não enxerga seu potencial ou você que não está se destacando da maneira correta? Você dedicou tempo, dinheiro e esforço em formações, porque não era só a formação da engenharia, tantos outros cursos que a gente precisa fazer, e hoje você se vê nessa situação desmotivante. Definitivamente não era esse plano, óbvio que não. E sabe o que acontece na real? A maioria dos engenheiros acham que é só fazer o currículo, uns nem LinkedIn têm, e acham que vão se sair bem, mas só acham. E que estão prontos para fazer qualquer entrevista. Ah, para! Se fosse assim, você não estaria aqui, por exemplo. Mas a verdade é a seguinte: se você não usar de estratégias durante todo o processo, desde o currículo à entrevista, você não vai conseguir a sua vaga de engenheiro, simples assim. E aonde que você vai aprender essas estratégias? Comigo, através do método que vai mudar esse seu jogo e vai colocar a sua engrenagem para rodar. E é aqui, nesse vídeo, que eu vou te ensinar 3 táticas e estratégias para você entender que sem estratégia direcionada à engenharia, você não vai sair do lugar. Eu vou te ensinar estratégias para você driblar as plataformas de vagas de emprego, para que seu currículo pareça lá na frente, ou seja, furar uma fila no bom sentido. A segunda vai ser estratégias de configuração para que o algoritmo do LinkedIn te indique para outros recrutadores. E a terceira é a configuração para minimizar a concorrência, que é para você parar de indicar outro engenheiro lá no LinkedIn para a vaga que pode ser sua. Você indica e nem se dá conta disso. E eu vou te provar que você com certeza está fazendo isso. E essas 3 estratégias são suficientes para você conseguir o seu emprego como engenheiro? Não, não são. Mas se com apenas essas 3 estratégias você já verá resultados significativos, então imagine você aplicando táticas estratégicas avançadas do método da engrenagem. Porque o método da engrenagem ele é focado para a recolocação de engenheiros, assim como você. E você não vai fazer o curso sozinho. Você vai ter a minha mentoria. Você vai estar comigo, eu vou estar junto com você para te direcionar qual a melhor se aplica a você, sua trajetória profissional, sua trajetória acadêmica, o seu momento. Porque eu já te falo, estratégias de recolocação para engenheiros não é receita de bolo, muito menos copia e cola como você vê em outros cursos por aí, que são totalmente genéricos e voltados para todas as áreas, todos os níveis de conhecimento. Para engenharia, não é assim. Tanto que não é assim que a mesma estratégia que serve para você pode nem servir para outro engenheiro. Por isso que eu vou estar te orientando. Porque cada um tem um foco, cada um tem uma trajetória, um objetivo específico. Você não irá somente conquistar a sua vaga de engenheiro, mas conquistar com agilidade, que é o foco do meu método. É agilizar esse processo, para que você consiga rapidamente a sua recolocação como engenheiro, porque as contas não esperam, não dá para você esperar, daqui a algum tempo eu vou conseguir. Não. É botar a mão na massa, é colocar a engrenagem para rodar. Mas antes de continuarmos, eu quero deixar uma coisa clara. Se você chegou até aqui é porque você é engenheiro formado ou graduando em engenharia. Se não for esse o seu caso e você está buscando, por exemplo, também um curso presencial, esse método não servirá para você, porque ele é exclusivo para engenheiros e ele é 100% online. Porque independente do momento da sua carreira, seja em busca de recolocação, seja seu primeiro emprego, com ou sem experiência na engenharia, se você não está conseguindo, se o seu caso, por exemplo, você queira fazer uma transição de carreira e não sabe nem por onde começar, ou até mesmo se você está buscando uma promoção interna ou externa, aqui é o seu lugar. Agora que nós já estamos alinhados e você entendeu a importância de aplicar as estratégias corretas direcionadas a você, precisamos conversar sobre 2 coisas antes de ir umas estratégias que eu vou te ensinar. A primeira é que você precisa entender que é necessário adaptar as mudanças do mercado e modelo de trabalho.
E a segunda é o que nós chamamos da grande renúncia. Se você não entender sobre esses dois temas, você não vai estar preparado para esse desafio. E nenhuma estratégia que eu vou te ensinar fará efeito, porque impactam diretamente na fase do processo seletivo. Quando a gente fala das adaptações, as mudanças no mercado e modelos de trabalho, a gente está falando que ele está em constante evolução, tornando crucial a habilidade de se adaptar a essas mudanças. A pandemia, aliada aos outros avanços tecnológicos, trouxeram mudanças profundas na forma como as empresas operam. Agora, é inegável que a tecnologia, trabalho remoto e até mesmo o metaverso já fazem parte do processo seletivo. Porque essa evolução do mercado de trabalho também trouxe tendências de modelos de trabalhos híbridos, buscando equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. As empresas passaram a compreender os benefícios corporativos e bem-estar no trabalho, que vão muito além do salário. Essa abordagem considera aspectos financeiros, sociais e emocionais. Por que eu estou falando isso? Eu preciso que você esteja preparado para responder esse tipo de pergunta, até mesmo saber sobre aquela empresa se irá atender suas expectativas ou não. Hoje a gente tem as prioridades profissionais de crescimento na engenharia. E o que é isso? É o que a gente chama de grande renúncia. É a priorização dos benefícios com flexibilidade. É essencial destacar o significado do sentimento de contribuição e satisfação pessoal. A gente precisa considerar diversos aspectos, como flexibilidade, estilo e cultura organizacional. Obviamente, justa estabilidade financeira para você e para sua família. É claro isso. E por que as empresas entenderam isso e adotaram? Porque custa caro, custa alto a contratação e um curto prazo ter esse desligamento. E a boa notícia é que o mercado da engenharia está crescendo significativamente após essa pandemia. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é o IPEA, a taxa de empregabilidade atingiu mais de 95%. Esse fato está ligado às prioridades profissionais e crescimento na engenharia. E qual a importância das estratégias para você? Porque estudos mostram que a aplicação de estratégias específicas pode aumentar suas chances de sucesso em até 90%. Isso, 90%. Portanto, buscar conhecimento e estratégias é fundamental para a sua carreira e você conseguir a sua recolocação como engenheiro. Aí você me pergunta, mas quem é você? Então, eu vou contar a minha história aqui rapidinho, resumidamente, para você me conhecer melhor. A minha história é uma jornada que se estende ao longo de quase mais de 15 anos, na verdade, no mundo da construção civil e outras áreas de atuação dentro da engenharia. Durante esse processo, eu fui conhecendo pessoas, fui fazendo network, criando relacionamento, me especializando, observando atentamente o mercado e as oportunidades. Mas, sabe, tudo começou de uma forma muito peculiar. Eu resolvi criar um curso presencial para mulheres, porque desejassem ingressar na construção civil, tipo pintoras, bombeiras hidráulicas, pedreiras e por aí vai. A minha ideia inicial era capacitá-las para trabalharem na minha empresa, mas o que aconteceu foi surpreendente, eu vou te contar. Foi tão bom, mas tão bom, que cada vez vinham mais mulheres, famoso boca a boca, que eu já não conseguia mais agregá-las como colaboradora. Mas o mercado tinha dessa deficiência, a inclusão de mulheres na construção civil. E à medida que essas mulheres iam se qualificando, mais e mais oportunidades iam surgindo. E eu mega feliz e também, com todo o respeito, super empolgada, porque eu estava fazendo um ótimo trabalho para capacitá-las. E aí eu comecei a fazer isso para elas buscarem trabalho no mercado externo. E nesse período, né, um troca, 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 eu cruzei o caminho de inúmeras empresas de engenharia e, sobretudo, as agências de recrutamento e seleção. Mas nem tudo são flores. Apesar delas estarem tecnicamente capacitadas, muitas dessas mulheres não conseguiam passar nos processos seletivos, ou seja, conseguir a aprovação. E eu fiquei intrigada. Inquieta como eu sou, óbvio, né? Como boa leonina, comecei a questionar os recrutadores que eu conhecia, os que eu indiquei, e as respostas
eram unânimes. Elas não sabiam responder as perguntas. Isso me deixou indignada, porque eu entendia que o que as outras empresas queriam, assim como eu inicialmente, eram profissionais habilitadas, capacitadas tecnicamente para executar o trabalho. Porque foi para isso que eu as capacitei. Resolvi fazer uma investigação, mesmo. E aí eu entendi que não bastava só a qualificação técnica delas. Elas precisavam, na hora da entrevista, saberem se expressar, porque na hora da entrevista, muito não tem teste prático para fazer. Saber, por exemplo, se ela sabe pintar uma parede. Ela precisa falar, saber expor. E o pior, muitos engenheiros ainda pensam assim, que só a qualificação técnica importa. Não. Se você não souber se expressar, contar sua trajetória, incluir o que você fez no meio da conversa de forma estratégica, de nada vai adiantar toda a sua qualificação técnica, sua trajetória profissional, se você não expor. O recrutador não é adivinha. Bom, comecei a estudar profundamente o processo seletivo como um todo, incluindo por trás dos bastidores, análise, índice de desempenho e produtividade do recrutador. Em resumo, eu me especializei em recrutamento. E aí, eu fui aplicando o que eu estava aprendendo a essas mulheres. Então, além da capacitação técnica, eu estava orientando e treinando elas para o processo seletivo. E aí, surpreendo-se, quase todas conseguiram seu emprego no mercado externo, porque aprenderam a se expressar. Isso durou mais ou menos uns 2 anos, eu já estava safa, né? Beleza, mas era um trabalho filantrópico, né? Sem fins lucrativos, outras coisas foram acontecendo, eu tive que parar com esse curso presencial. E o fluxo segue, né? Minha carreira evoluindo, aqueles contatos eu continuava, eles continuavam vivos, e vira e mexe, um e outro me perguntavam se eu conhecia algum engenheiro de algum diverso segmento para indicar, algumas vezes eu indicava, outras eu não conhecia. E aí, certa vez, um grande amigo meu, de uma grande empresa de engenharia, queria um determinado engenheiro lá, XPTO, não me lembro mais, que era bem específico. Mas ele não podia divulgar aquela vaga, porque é substituir um outro engenheiro e era para um cargo de liderança. Aí o que que eu respondi? Pô, procura no LinkedIn. Ele, mas eu já procurei. Eu falei, tá bom, vou lá te ajudar. E fui lá e, pasmem, a maioria dos engenheiros não estão no LinkedIn ou simplesmente deixaram o seu perfil lá abandonado, criando hienas. Cara, foi muito difícil. Não é possível que não tenha esse engenheiro no LinkedIn. Resumo. Depois de tanta luta, eu consegui 5 candidatos. E ele achou maravilhoso, porque não estava conseguindo nenhum, né? Então estava lá top, por cima. E o que aconteceu? Ele me indicou para essa empresa, que inclusive presta serviço até hoje. E essa empresa me convidou a participar de alguns processos seletivos como recrutadora, que era selecionar engenheiros de diversos segmentos para diversas áreas, chamado Headhunter, que você já deve ter ouvido falar. E o melhor ainda, eu ia ser remunerada por isso, né? Já que eu estava fazendo de forma sem fins lucrativos. Achei perfeito. E adivinha, nada de achar candidatos. Lá fui eu estudar novamente. Eu estudei muito. Mas eu estudei muito o LinkedIn. Eu estudei o algoritmo, eu estudei as falhas dele e principalmente as estratégias ocultas que tem por trás do LinkedIn. Bom, meu nome ficou reconhecido, eu virei autoridade no assunto, mas o que que acontecia na real? Eu consegui os candidatos, mas a grande maioria eram chamados, mas não passavam no processo seletivo. E a busca voltava. E aí, eu comecei a ver que isso estava, de alguma forma, me incomodando lá dentro. Eu me ofereci, então, participar do processo seletivo e entender melhor o que estava ocorrendo. Pensei assim, devem estar exigindo demais. Mas não. Eu acompanhei todo o processo seletivo, desde a triagem, a seleção e a área. E, a famosa entrevista com o gestor, a mais temida, a que mais reprova. E eu fui trabalhando nisso. Mas notei algo alarmante. Muitos candidatos não estavam preparados para enfrentar esse desafio. Suas respostas eram poucos convincentes, sem firmeza. Eles não sabiam responder com certeza, sabe? Com a sensação de veracidade às perguntas que eram feitas. Alguns até se atrapalhavam, fazendo duvidar se estavam falando a verdade ou não. Tanto eu como os recrutadores entendem o nervosismo, a ansiedade que cercam esse momento.
Mas a gente não pode assumir de que aqueles candidatos estavam preparados se eles não nos disserem, se eles não comprovarem de alguma forma. Eu não falo escrita, não, tem que ser verbal. Eles precisam mostrar exemplos concretos, com clareza e com firmeza. E assim a gente podia avaliar os melhores candidatos, o ideal para aquela vaga que ele estava concorrendo. Eu vou contar. Me dava vontade de falar assim: vai lá, treina, depois você volta. Mas, é claro, isso não era possível. Porque coloca uma coisa na sua cabeça: seleção é comparação. Vence o que está mais preparado. Simples assim. E o que está melhor preparado garante a vaga, passa na frente. E você já entendeu por que que isso acontecia, né? Porque eles achavam que estavam preparados e, na verdade, não estavam. Esse é o grande erro. E é por isso que muitos engenheiros continuam desempregados. Bom, e lá fui eu que não me aguento, comecei a pensar como eu poderia ajudar esses outros engenheiros, já que era muito parecido, claro, com outra complexidade, aquela situação das meninas, lembra que eu contei? Eles precisavam estar preparados para o processo seletivo, como um todo, né? Desde o recrutador aos testes e a entrevista com o gestor. E daí eu refleti, eu sei que a chave para o sucesso é a preparação, beleza. Com a minha formação de recrutamento e de estratégia, aliada ao profundo conhecimento que eu tenho por trás do algoritmo do LinkedIn, suas falhas, suas estratégias ocultas, eu falei, cara, eu tenho como ajudar. Eu fui validando, fui implementando em consultorias, porque eu fazia um planejamento com aqueles mentorados, para que eles conseguissem se recolocar. E eles conseguiam sim, mas não rapidamente. E adivinha? Lá fui eu novamente elaborar estratégias, porque eu queria que eles não somente fossem aprovados, mas que fossem aprovados rapidamente. E aí eu criei um método da engrenagem Terê, que são táticas e estratégias de recolocação exclusivos para engenheiros. Você se recolocar no mercado de trabalho como engenheiro de forma mais rápida. E por que que eu contei essa minha história? Para que você entenda que há uma lógica por trás disso e que você consiga se recolocar, para não ficar perdendo tempo e nem batendo cabeça. É colocar a engrenagem para rodar, porque a estratégia supera o talento, e isso é um fato. E para corroborar o que eu te contei até aqui, eu separei 5 casos para você ver. Aqui eu conto o caso da Renata, que é arquiteta no segmento de engenharia legal diagnóstico, que não recebia convite para entrevista e se sentia frustrada. Em menos de 15 dias, ela conseguiu 3 convites e soube se posicionar de forma confiante, respondendo de forma estratégica às perguntas do recrutador. Agora, olha o caso do Vinícius. Ele me procurou porque ele queria uma promoção interna, aplicou as estratégias e, consequência, foi os vários recrutadores que começaram a procurar por ele. Ele recebeu uma proposta de trabalho e olha o que aconteceu. A empresa que ele trabalhava cobriu essa oferta, o promoveu ao cargo que ele queria. O caso da Jéssica é que ela não conseguia atuar. E com o PI, que é o Planejamento Estratégico de Alto Impacto, ela conseguiu se recolocar no setor que ela mais amava. O caso da Karina pode ser o seu. Ela não tinha outras experiências profissionais como engenheira. Então, estrategicamente, nós aliamos as experiências que ela tinha de outras áreas para ela conseguir se adequar e se recolocar como engenheira. E foi isso que aconteceu. E olha o caso do Bruno. Ele estava desempregado, mas tinha um foco, que ele queria trabalhar numa determinada empresa multinacional como engenheiro estrutural. Ou seja, a gente estava focado naquela empresa. E em menos de uma semana, ele conseguiu realizar o sonho dele e está extremamente realizado. Bom, agora você já me conhece, já entendeu que as estratégias precisam ser aplicadas para que você consiga a sua recolocação como engenheiro. Vamos às aulas. Já reserve um espaço para você fazer suas anotações. A primeira estratégia é você driblar as plataformas de vagas de emprego, para que seu currículo apareça lá na frente. E o que que você vai fazer? Você vai nessas empresas de vaga, GUP, Cadastro.com, enfim, tem várias empresas de bancos de dados, você vai cadastrar o seu currículo, claro, incluindo palavras-chave, customizar, tá? Beleza. Só que a estratégia nesse caso é você, a cada 15 dias, você vai lá nessa
essa plataforma, utiliza um planejamento para você não esquecer e vai fazer uma alteração para que você possa salvar. Seja incluir uma palavra, trocar uma vírgula, não importa. Você vai fazer uma atualização. Por que eu estou te falando isso? Quando você atualiza, o algoritmo dessas plataformas entende que você está desempregado naquele momento. Então, quando nós, né, recrutadores, a gente busca por um candidato, o algoritmo, ele manda primeiro os que estão, com certeza, desempregados, porque se você atualizou, porque você está buscando. Porque outros que já não fazem atualização há mais de 30, 60 dias, ele entende que provavelmente esse candidato já se recolocou. E tem mais. Quando a gente faz a busca, justamente levando em consideração esse conceito, tem um filtro lá. A gente coloca atualizados a cada 15, 20 dias. Aí depende de cada recrutador. Então, você entendeu? A cada 15 dias, você vai lá e atualiza para que o seu currículo passe na frente, tá? O famoso fura-fila. A segunda estratégia é de configuração para que o algoritmo do LinkedIn te indique para os recrutadores. Lá no título do LinkedIn, você vai colocar as palavras-chave com o nome dos cargos separados por barra reta. Então, você vai colocar, vamos supor, engenheiro civil, espaço, barra reta, espaço. Depois, você vai colocar o nome de um outro cargo que você queira e assim, no máximo 5. É dessa forma, nada de texto, nada estou desempregado, nada disso. É comprovado que o algoritmo do LinkedIn, ele busca melhor, ele filtra melhor estes candidatos. Mas só uma ressalva, não adianta você ser achado e o seu perfil do LinkedIn tá lá, né? Largado, mal preenchido. Então, não estou levando em consideração isso. Eu estou imaginando que o seu perfil esteja atraente. A terceira estratégia é de configuração para minimizar concorrência e você parar de indicar outro candidato para aquela vaga que possa ser sua. É aquela que você faz isso e provavelmente nem se deu conta, ou nem sabe disso. Só que para isso a gente precisa ir lá para o LinkedIn. Vocês estão vendo a minha tela. Eu vou buscar por um cargo que eu queira, tá? Um engenheiro. Aí eu achei o Thiago, né? Não conheço, tá? Um exemplo aqui, achei o Thiago. Aí dei uma olhada no perfil dele, só que aqui do lado tem as pessoas também viram. Tá, deixa anotado, mas eu venho para cá e dou uma olhada. O outro já foi. De repente o do Rogério tá mais atraente ao Rogério que eu vou chamar. E como é que você muda isso? Pessoas também viram do seu perfil. Você vai vir aqui, tá? Onde está a sua figura, vai vir em configurações e privacidade, vai cair em preferência de conta, vai rolar aqui para baixo e tá vendo aqui, ó, as pessoas também viram. O seu vai estar ativado, vocês vão desativar. O seu vão estar assim, eu vou colocar assim. E pronto, é somente isso que você precisa fazer e parar de indicar o seu concorrente para os recrutadores. Agora me fala, se apenas com essas 3 estratégias, se você aplicar, você já vai ver resultados, então imagina você aplicando as estratégias e com o meu acompanhamento personalizado para você, o método da engrenagem. Ele possui 4 pilares. O pilar da engenharia reversa, a biometria do currículo, o LinkedIn 10, que é o LinkedIn elevado à 10ª potência, e a entrevista 359 graus. No primeiro pilar, que é a engenharia reversa, que poucos dão muita atenção, que é o comportamento, autoconhecimento e transformação. Você entendendo isso, você consegue responder perguntas de cunho comportamental e até no técnico incluir. Isso é um diferencial. O autoconhecimento, você vai mergulhar em uma análise profunda diagnóstica, aonde nós vamos desenvolver os seus comportamentos e reconhecer as habilidades intrínsecas. Ou seja, isso não é apenas autoconhecimento, é um processo de transformação positiva para que serve como seu ponto de partida para as escolhas e estratégias que a gente vai estar fazendo, não só para a sua recolocação, como para a sua carreira. No segundo pilar, que é a biometria do currículo, é onde a gente vai construir de forma estruturada a sua trajetória profissional e acadêmica. O seu currículo não vai ser apenas mais um, ele será único, assim como a biometria, confirmando e alinhando com as vagas que você deseja. Nós vamos projetar um currículo que destaque não apenas quem você é, mas também os seus diferenciais. Isso vai aumentar a sua visibilidade,
para os recrutadores as suas chances de ser chamado para as entrevistas. O terceiro pilar é o LinkedIn elevado à 10ª potência, o LinkedIn 10. Ele é dedicado a você aproveitar o máximo dessa plataforma do LinkedIn. Lembra que eu estudei profundamente o LinkedIn? Todo o seu processo, algoritmo, principalmente as suas falhas e as estratégias que há por trás. Então, é isso. Vai além de você apenas criar um perfil. Não é isso. Você vai aplicar estratégias meticulosas que o tornarão impossível de ser ignorado. Imagina você levar o seu LinkedIn à 10ª potência e aumentar exponencialmente suas chances de ser notado e convidado para as entrevistas de emprego. O quarto pilar se chama Entrevista 359 graus. Nesse pilar, você vai se preparar de maneira única e autêntica, em vez de ficar dando essa volta completa de 360 graus. Vai e volta, ou seja, você não sai do lugar. Você começa um percurso, tem um tempo, um esforço dedicado e volta para o mesmo lugar, ou seja, desempregado. Então, nós daremos um giro de 359 graus para a sua transformação total. Você vai estar preparado para quebrar padrões, reinventar respostas e redefinir o seu valor no mercado de trabalho. Você vai aprender a impressionar os recrutadores ou o gestor da área, de forma realmente impactante e ser aprovado para aquela vaga de engenheiro que você quer. Além disso, você vai ter acesso a recursos exclusivos, com técnicas para você passar nos testes de raciocínio lógico, dominar aqueles exercícios, aqueles testes complexos que tem no processo seletivo para engenheiro. Você vai aprender a controlar a sua ansiedade durante aquele processo. Você vai saber como escolher a sua pretensão salarial, como analisar o cenário. Você vai receber e-books especiais, que são guias exclusivos de entrevista, estratégias de SSI. Além disso, você vai aprender abordagens para criar uma carta de apresentação, uma carta de motivação. Muitos nem sabem que para engenheiros pedem carta de motivação. Sim, pedem. Então, você vai aprender a fazer com modelos, tudo explicadinho dentro da sua realidade. Você também vai ter um roteiro com passo a passo de como fazer um vídeo currículo. Você vai ter um acervo com os contatos dos recrutadores dessas empresas de engenharia. Você sabia? Eu falei de 3 estratégias, de 3 táticas e estratégias, mas tem uma quarta. Quando você faz uma conexão com o recrutador, você passa a ser primeiro grau, ou seja, primeiro contato. Quando aquele recrutador está buscando aquele profissional e você é o primeiro contato, automaticamente o algoritmo do LinkedIn te joga na frente, porque ele prioriza os contatos mais próximos. Você entendeu por que há estratégia? Mas continuando, capas para customizar o seu perfil, você aumentar a sua visibilidade, vai ter o acompanhamento e mentoria, são aulas ao vivo comigo, tete a tete. Se eu não estiver presente, não se preocupe. As aulas vão ser gravadas, você pode mandar a pergunta que eu respondo lá e assistir a dúvida dos seus colegas, tudo que foi feito. Mas eu prefiro, obviamente, que você esteja lá comigo, ó, tete a tete, olho no olho, para a gente bater um papo. Um grupo premium VIP exclusivo para você tirar dúvidas todos os dias. Você também vai ter um grupo, ele é privado e exclusivo, que vai fazer com que você ganhe visibilidade e alcance nas suas publicações. Sabe aquelas publicações que você faz no LinkedIn e ninguém lá se movimenta, ninguém comenta, ninguém curte? Isso vai mudar para você. Além disso, você terá a ferramenta PI, como eu falei, que ela torna a organização mais fácil e intuitiva, eliminando erros e a sensação de você estar perdido. Você tem uma visão global de todas as ações estratégicas que você precisa fazer. E aí você pode me perguntar: ah, Vivi, mas por que os seus mentorados conseguem as recolocações e promoções rapidamente? Basta você fazer uma análise. Você quer um curso onde tem conteúdos genéricos não direcionados a engenheiros, que tem drivers confusos, desorganizado, tornando o aprendizado difícil, e colocam um tempo lá de acesso, 2, 3 anos vitalício, ou seja, porque eles não têm a certeza de quando você vai se recolocar. Enfim, não tem mentoria personalizada, ou tem, mas é de forma genérica. Disfarçam bônus, que na verdade é um recurso essencial. Pode deixar você com informações incompletas ou achando até que está levando vantagem. E o que eu posso falar do meu método?
que é um conteúdo altamente especializado e direcionado exclusivamente para engenheiros. O curso é organizado de forma clara e visível, o que o torna impossível de você não conseguir aplicar. Não vai te deixar perdido. Você ainda vai ter mentoria personalizada e orientação direta para garantir o seu sucesso. São estratégias para você e não de forma genérica. Você vai ter acesso a várias ferramentas de coach para autoconhecimento e utilização das estratégias. Porque eu sou coach, eu vou disponibilizar e ensinar como você vai aplicar o auto-coach em você. Você vai ter abordagens práticas de táticas estratégicas reais aplicadas e com todos esses recursos exclusivos que são parte fundamental do processo. Não é um simples bônus, eu não estou dando bônus aqui, faz parte do processo. Você precisa deles para conseguir a sua recolocação rapidamente. E Vivi, se eu não gostar, eu tenho uma surpresa para você. Eu estou oferecendo uma garantia anormal, surreal. São 10 dias. Eu tenho tanta confiança na eficácia do meu método da engrenagem que eu estou oferecendo uma garantia de 10 dias para você experimentar as táticas estratégicas. Se em 10 dias você não ver nenhum resultado após ter aplicado as estratégias, você poderá escolher duas opções. Ou escolher uma mentoria diretamente comigo individual, ou então pedir o seu reembolso. Eu me comprometo a devolver integralmente o seu investimento sem complicações e sem burocracia. Ou seja, o seu risco é zero. E pensando de uma forma de equalizar, que fique bom para nós dois, eu elaborei um valor irrecusável. Você só não se recoloca se você realmente não quiser. E eu sei que você quer mudar essa situação atual. Você quer estabilidade financeira para você e para sua família. Obter realização e valorização, oportunidades de crescimento profissional, aumentar sua autoconfiança. Eu posso te ajudar nisso. Então, clica no link que está aqui embaixo e entre para o método da engrenagem agora. Te espero lá.